E quem marca um 10 com a gente é o Gustavo Albuquerque, advogado e blogueiro do Globoesporte.com. Se liga aí no papo, tá muito legal. Gustavo Albuquerque, cara, obrigado por estar aqui com a gente. Prazer. Bar da Eva, Grajaú, Prazer. Zona Norte Carioca. Eu falo para meus amigos que perto do Maracanã. Pertinho do Maracanã. Eu não te chamo de Gustavo Albuquerque, para mim é o Gustavo Flupress. Legal. Por causa do teu blog lá que você começou. Você começou ali naquele papo depois da saída do João Garcês para o Netflu. Como é que foi esse convite? Como é que está sendo blogar aí num site de grande circulação que é o Globoesporte.com? Leandro, é complicado, cara, porque assim, eu sou sócio no escritório de advocacia, tem 250 pessoas trabalhando no escritório, meu tempo é curto e você manter aquela regularidade no blog é muito difícil. Eu tenho dificuldade de fazer isso. Eu convidei o Dedé, que me ajuda no blog também, mas é um prazer muito grande fazer 4 anos agora, né? Agora, há uns 2 meses a gente completa 4 anos no blog. Para mim é uma alegria muito grande interagir com a torcida do Fluminense e falar o que eu penso, né? Afinal de contas eu estou lá por isso. Eu entrei num concurso, com a saída do Garcês, o blog da Globo sugeriu textos, um amigo me pediu para mandar, eu mandei os textos que eu já tinha. Eu tinha escrito num outro site, no site do Rodo, agora Pode Arroz. E aí tinha até mandado alguns textos e aí o Globo me convidou e desde então estou fazendo esse trabalho que para mim é um prazer. E como é que é essa relação pré-blog, pós-blog? Como é que ficou essa sua relação com a torcida, com os torcedores? Só o fato de, eventualmente, o pessoal parar no Maracanã, conversar, quando tinha Maracanã, quando ele existia, parar e conversar. O meu sentimento do Fluminense é o mesmo e a minha forma de lidar com o meu amor ao clube é a mesma. O blog é só uma ferramenta que, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de externar o meu posicionamento, o que eu penso do clube, da vida do clube, do time, do momento. Enfim, é uma alegria muito grande, mas para mim não mudou nada. Show de bola. Agora, para quem não te conhece, você foi um dos caras, né, responsável. Eu até botei isso lá no Twitter, fiz um mistériozinho. Olha, a gente vai conversar com o cara. Foi um dos responsáveis pela preservação da tradição tricolor, que foi aquela ação para a volta do Pó de Arroz aos estádios. Conta um pouquinho daquilo ali e a importância que isso teve. Na verdade, foi um processo movido em 2008, à beira ali da Libertadores. A gente estava sem jogar Libertadores há 20 anos. Era um movimento da torcida que a gente vinha crescendo nas redes sociais. O Pó de Arroz estava proibido há 9 anos, uma arbitrariedade da polícia. Eu tentei conversar com o policial responsável pelo JEP, era o Major Busnello. Não consegui nada, não consegui nenhum êxito no sentido de a gente conseguir voltar com o pó e ajuizei uma ação popular junto com o Gabriel Machado, que é um tricolor muito meu amigo. E foi uma briga muito grande, cara. Foi uma briga que terminou agora, recentemente, né? Transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso a partir de pouco tempo. E foi um negócio de louco, assim, do ponto de vista jurídico, tem uma história para contar enorme, porque a briga que a ala flamenguista da Procuradoria-Geral do Estado fez para barrar o Pó de Arroz foi uma coisa absurda, eu nunca vi. Então a ideia, a gente conseguiu eliminar para o jogo da Libertadores, o primeiro jogo. Naquele mesmo dia da liminar, eles tentaram caçar a liminar no plantão judiciário, quase meia-noite. E quando eu cheguei lá, que eu fui avisado por um tricolor que trabalhava no cartório, eu estava em casa, voltei, botei o terno. Tinham 3 procuradores, todos flamenguistas, tentando obstaculizar a volta da liminar, quer dizer, uma coisa idiota, porque foi um fla-flu. Foi um fla-flu jurídico, não tem a menor dúvida. Isso foi falado, inclusive, pelo juiz, depois pelos desembargadores. A gente conseguiu, numa contagem, se fosse um jogo de futebol, foi 10-0 pra gente. Não é mérito meu, a tese era boa, não tem razão do Pó de Arroz ter sido impedido, né, ter sido proibido. E agora é só soltar, cara. A torcida tem que soltar mais, usar mais o Pó de Arroz. Eu sei que é difícil, a gente está sem estádio, mas é uma prática que distingue a torcida do Fluminense de qualquer outra do Brasil, né? Para mim, foi uma alegria enorme. Quando eu vi naquele primeiro jogo o Pó de Arroz voltar e vi muitas pessoas se emocionando ao meu redor e muitas crianças se emocionando, vendo aquilo pela primeira vez, foi uma sensação absurda, indescritível, porque a minha essência de torcedor do Fluminense está muito ligada a esse rito do Pó de Arroz. Aquela coisa do cheiro, de você voltar para casa com talco, de você ver aquilo acontecer, é fantástico e que agora
a gente tem uma certeza que é perene, que é a vida inteira. O pó de arroz a gente vai poder usar até quando a gente quiser. Só a gente tem, mas cara, você pode ter certeza que a torcida, apesar de você não colher esse louro para você, a torcida te agradece por isso. Foi importante sim, você pode ter certeza disso. Converso com muitos tricolores que falam sobre isso. Você pode ter certeza porque... É uma ação, Leandro, que bate com o que a gente precisa do Fluminense de hoje, que é bater na marca, nas tradições, fazer a distinção da nossa torcida para as outras torcidas, valorizar o que a gente tem. E o pó de arroz, sem dúvida, é isso. É uma marca realmente muito importante. Agora, por outro lado, recentemente, você, outros blogueiros tricolores, pessoas com opinião, formam opinião aí pela rede social, e o Netflu também, nós assinamos um manifesto, uma espécie de boicote, um boicote sim ao Campeonato Carioca, não foi muito bem aceito pelo clube. Queria que você explicasse também isso para quem não sabe, já que o campeonato ainda está correndo, essa nossa iniciativa. Leandro, o Fluminense vem apanhando da federação há muito tempo. O Fluminense vem sofrendo arbitrariedades sistematicamente por conta da federação e desse status quo que a gente está vendo que acontece no futebol carioca. O rompimento é algo absolutamente necessário nesse momento. A gente passa 4, 5 meses do ano disputando uma competição que todo tricolor sabe que no final dela as chances da gente conseguir ganhar hoje em dia são muito reduzidas, porque a gente sabe o que acontece nos bastidores, a gente vê, não tem um tricolor que não reclame disso. O próprio clube fluminense, ao longo do tempo, vem se estruturando para romper com a federação. E eu até entendo que o Fluminense não possa romper por conta dos desdobramentos desse rompimento. Agora, a torcida, não só do Fluminense, mas de qualquer time de futebol, é a razão de ser do esporte e do futebol. Se o torcedor, bovinamente, seguir nesse passo de não romper com as coisas, de se manter como massa de manobra dessa situação toda, a situação não vai mudar. Então é importante que o torcedor tenha a capacidade de se organizar e de passar uma mensagem dizendo o seguinte: olha, comigo não. A gente vai romper sim, porque a gente só vai voltar a prestigiar qualquer competição a partir do momento que a gente confie nela. A razão de, desculpa repetir, mas a razão de ser a essência do futebol é o torcedor. E se a gente não conseguir eventualmente ter uma posição firme diante disso, quem vai ter? Eu até entendo o clube, eu não entendo eles criticarem, porque eu acho que eles têm que entender esse ponto de vista. Nós somos o prejudicado, o Fluminense existe por em função da existência da sua torcida. Então, se a gente está dando uma sinalização, e acho que não sou eu, não é você, é o grosso da torcida, eu posso dizer que a ampla maioria não está satisfeita com o Campeonato Carioca e com as coisas como é que elas estão acontecendo, como estão acontecendo. Então, esse rompimento, essa mensagem é absolutamente imprescindível. Tem que partir da gente. Nós somos os consumidores, nós somos o destinatário final desse negócio chamado futebol. Sem dúvida. Papo um pouco mais tranquilo. Um encontro que você teve com o nosso ex-atacante, ainda pertence ao Fluminense, o atacante Samuel, é emprestado à Ferroviária. Quero que você conte pra mim, porque é o seguinte, foi muito engraçado quando eu soube dessa história, desse teu encontro. E o teu comentário foi melhor ainda. Conta pra galera aí. Cara, Samuel é o seguinte, cara, o Fluminense tava numa draga danada, aqueles períodos que o Fluminense passa, assim, não ganha de ninguém, torcida reclama, todo mundo reclama, o blog vive um muro de lamentações, eu também, é óbvio, que eu tento fazer uma extensão da arquibancada ali. E eu, irritado com o Fluminense, tô fazendo compra no supermercado com a minha mulher. Fazendo compra, eu falei, ô Renato, peraí, o cara lá é o Samuel do Fluminense. Eu falei, pô, que é Samuel? Aí eu parei. Aí eu segurei meu carrinho ali e ele estava diante de uma gôndola com macarrão, escolhendo macarrão, sei lá, marcas de macarrão. E eu fiquei esperando. Sei lá se eu ia falar com ele, eu não sei, foi uma coisa de instinto ali. Esperei 10 segundos, 30 segundos. Quando eu viram 2 minutos, Samuel pegava um pacote de macarrão, olhava o rótulo, devolvia o pacote. Pegava outro pacote, olhava e pegava um farfalha, pegou uns 5, 6 pacotes. Eu cansei e fui embora. E eu falei, cara, não pegou o pacote. Falei, o centroavante, fosse um zagueiro, o centroavante não pode hesitar na hora de escolher um pacote de macarrão, mano. O centroavante tem que pegar o pacote de macarrão e botar pra ferver. Não pode.
Com a bola é a mesma coisa, né? Com a bola é a mesma coisa. Tá pipocando ali, tem que botar. Eu saí de lá e falei, pô, tamo mal servido de centroavante, meu Quando irmão. foi isso? Pô, não sei, não lembro. Tem um tempinho. Ele tava jogando. Não acho nem um pereba. Não acho um grande centroavante, mas acho um jogador, pô, faz gol, já nos ajudou bastante. Sim, mas sim. nesse momento, pô, no Fluminense. Mas essa história foi não dá, sensacional. não dá. Tu tinha que contar pô, aqui com a centroavante gente. mesmo, tem que ser rápido. Tu tinha que contar com a gente. Pra gente finalizar, ô, Gustavo, momento político também, a gente tá vivendo um ano político, novembro, eleições, já surgiram aí Cacá Cardoso, Pedro Trengrause, tem também, pode ter o Celso Barros aí. O que te deixa esse momento turbulento, que não deixa de ser, acaba interferindo um pouquinho na nossa vida? O que te deixa mais feliz assim com essas coisas? O que te deixa mais puto também? Olha, o Fluminense, eu acho que tem que ter muita má vontade ou então algum outro interesse para não reconhecer os avanços que a gestão do Peter fez. A gente avançou muito em Xerém estava degradada. Eu assisti a entrevista do UFA aqui, eu concordo com tudo que ele falou. É verdade. Só que ele não falou o que não funciona. E evoluiu muito em alguns aspectos, a questão fiscal, mas em outros aspectos mais importantes, ou tão importantes quanto, mais sensíveis ao torcedor, a gente não evoluiu. O Peter teve uma gestão muito ruim, mas muito ruim mesmo, com relação ao futebol do clube. Mudanças inúmeras, decisões mal tomadas, uma falta de sensibilidade sobre o tamanho do clube, isso me parece muito claro, muito latente no presidente. É difícil da gente entender que o presidente entenda o clube como o tamanho que ele tem, de fato. E no futebol a gente claudicou, a gente chegou a ser praticamente rebaixado se não fosse aquele imbróglio todo que aconteceu com a Portuguesa. O Fluminense vem colecionando resultados ruins e esse ano melhorou. E a questão do marketing, que eu acho uma coisa fundamental para o Fluminense. O Fluminense precisa se reposicionar, os tempos são outros. O futebol evolui muito mais rapidamente do que evoluía antes. E o Fluminense precisa se reencontrar com relação ao que ele quer do futuro. Isso passa pela análise da sua torcida. O Fluminense tem que romper com alguns preceitos que a gente tem e carrega há anos, de um clube elitista, de um clube pouco comunicativo, pouco participativo. A gente precisa mudar esse cenário. A gente vê o Fluminense fazendo ações de ir para o exterior, ok, vamos para o exterior, mas por que a gente não olha para o nosso quintal? A gente hoje tem uma torcida do Fluminense em pontos críticos, muito pequena, do Rio de Janeiro. A gente vai na Baixada Fluminense e a gente vê que a nossa relação de torcedores é muito menor. A gente vai em São Gonçalo. Até ponto de ingressos mesmo. Não tem. O potencial torcedor do Fluminense está abandonado pelo Fluminense. O Fluminense precisa fazer uma gestão e tem que estudar e entender como é que ele pode se aproximar de torcedores que possam fazer com que a gente aumente o número de torcida, porque só assim o Fluminense vai se fortalecer, vai ter base para negociar contratos em melhores termos, vai ter condição de se colocar nesse cenário de uma forma melhor. Isso a gente não vê. Talvez seja porque isso não dê frutos imediatos. É óbvio que um processo desse não vai dar frutos daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Mas a gente tem que começar, porque o futuro do futebol vai mudar. E daqui a 10 anos, se a gente for tirar esse retrato agora e comparar, a gente vai ver como as mudanças são muito, muito acentuadas. Então eu acho que a gente tem que... O próximo presidente do Fluminense, ele tem essa missão. Ele tem que entender o seu torcedor acima de tudo e tem que fazer com que os outros torcedores, pessoas que eventualmente possam vir a se tornar tricolores, sejam motivadas para isso. E para isso você tem que trabalhar. Se não cai do céu, são ações que têm que ser tomadas. Então eu espero que o próximo presidente do Fluminense consiga dar sequência às coisas boas que o Peter e a gestão dele fez e alterar drasticamente as coisas ruins que ele fez, principalmente com relação ao futebol do clube. As escolhas, por exemplo, dos últimos treinadores, nós ficamos anos de escolhas estapafúrdias, calcadas em premissas absolutamente desassociadas da grandeza do Fluminense. E, enfim, redundaram, melhorou agora quando ele caiu na Real e, pô, a gente precisa de um treinador do nosso tamanho. E começar a conversar com o seu torcedor e entender o seu torcedor de uma forma melhor. Eu espero que, se isso acontecer, a gente vai ter um Fluminense num outro nível, num outro patamar nos próximos anos. É isso que eu espero, é isso que eu acho que a torcida do Fluminense espera, para que a gente tenha anos melhores do que os anos que a gente viveu há pouco tempo. Que assim seja. Show de bola, meu amigo. Obrigado aí, tá? Obrigado a você, ao pessoal que prestigia a Netflu, como eu costumo fazer todo dia, minha leitura diária, obrigatória para a gente se atualizar sobre a notícia do Fluminense.